Aproveitando, convido aqui, vamos conhecer a minha obra, Zorgenwälder, A Redenção. Há vídeos aqui no YouTube analisando o mesmo. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal contando a história dele. O Universo tem mais livros lá no Clube de Autores, onde eu tenho também livros falando de ufologia, outro eterno mistério que eu gosto. Mad Max, Estrada da Fúria. Infelizmente, coloco esse filme aqui de 2015 na playlist das lamentações. Claro, levando em conta que 2015 ali era uma fase de concorrência pesada, Jurassic World estava arrecadando 1 bilhão e 500 milhões, Despertar da Força, retornando Star Wars aí, parece que arrecadou próximo aí de 2 bilhões, e com toda essa propaganda desses dois filmes ao redor, e pessoas, quem sabe, indo no cinema até 2, 3 vezes para assistir, pode ter tirado muito público de outras produções que estavam se apresentando na época, como aqui, esse filme aqui, que mesmo se apresentando de forma muito colorida, megalomaníaca, com personagens, eu posso dizer, um tanto frágeis, e uma forma muito diferente de ser nas telas, baseada em excessivas, até quem sabe, perseguições. Infelizmente, a bilheteria dessa produção aqui, que custou cerca aí de 300 milhões de dólares, mas não chegou a arrecadar 400 milhões. E esse ralo lucro, é claro que pode ter deixado um ponto de interrogação na sequência da mesma. Muito esperado pela juventude, que gostou de todo aquele colorido, todas aquelas manobras radicais, toda aquela excentricidade em cena, mas que não sei se compareceu muito nas bilheterias, para botar grana lá dentro. Mesmo assim, é aguardado até hoje outras sequências. George Miller, que fez lá em 1979 posso dizer que eu ainda acho assim ótimo, Mad Max 1979 e o ótimo Mad Max 2 de 1981. O de 79, inclusive, eu tenho um vídeo aí que vou deixar disponível para vocês para ver o inferno que foi aquela produção, que custou inacreditáveis cerca de 300 mil dólares australianos, exatamente 300 mil, e arrecadou aí mais de 100 milhões de dólares ao longo dos meses aí. Apesar de que muitos dizem que distribuído de fato nos Estados Unidos, ele só foi após o sucesso de Mad Max 2, que eu já mostrei o pôster aqui para vocês. E Mad Max 2 arrecadou cerca de 100 milhões de dólares e aí voltou para as telas o Mad Max de 79 com uma distribuição mais caprichada, não só nos Estados Unidos como no resto do mundo. E alguns dizem até que a bilheteria hoje, acumulando aí relançamentos, inclusive, já está em cerca de 130, 150 milhões de dólares, merecidamente. Só que, depois desses dois grandes sucessos, o George Miller pegou aí, todo o que ele tinha nas mãos, deixando para trás, infelizmente, o seu parceiro de gravações, o Byron Kennedy, que ajudou ele aí nesses dois filmes, antes até e depois. O mesmo havia falecido num acidente aí de avião, e o Miller veio parar nas terras aí dos Estados Unidos, onde se envolveu em várias produções, mas em geral na área aí de desenhos animados e até filmezinhos fofinhos, como de um porquinho, que infelizmente eu esqueci o nome, mas também não vamos esquecer, o dramático Sangue de Loreno. Eu vou botar o nome correto dele aqui, porque é um filme, gente, baseado em um drama real, e o diretor ali, olha, se deu muito bem. Só não sei porque que o George Miller, em geral, abandonou tanto a área assim, se dedicando a produções muito diferentes e aquém do seu próprio potencial. Só que, ali por 2012, já começou a aparecer fotos, carros megalomaníacos, entrevistas de George Miller, que já garantia que ia ser um filme de futuro, após aí o apocalipse, que como reza aí
no parte 2 do Mad Max, né, ocorreu um confronto entre duas tribos e a falta de combustível, comida, estrutura social foi mundo afora. E o Mad Max passou a ser gravado, né, posso dizer, em desertos. Né. Indico para vocês o Mad Max 1, 2 e 3. Esse aqui, gente, eu vou dizer que é por conta e risco, né, porque pessoalmente eu lamento a oportunidade aí que foi perdida. Miller colocou de fato muito colorido. Ele queria amarelo, as noites azuis. Isso porque as cenas da noite, né, foram gravadas de dia, né, e colocado um efeito azulado, né, para fingir que foi a noite. E toma lá da cá, aparecia outro colorido. O bando que está aqui, né, vamos dizer, os vilões, né, eles são, em geral, gente, um exército, né, chamado lá de um nome aí estranho, mas infelizmente falta personagens aqui. Tanto para se ter uma ideia, o Immortal Joe, que é o grande líder aí dessa cambada aí nos seus carros exóticos e infernais, é que acabou sendo mais marcante na minha opinião. Inclusive, ele acabou fazendo, né, o Toy Cutter, né, que foi o grande vilão no filme de 79. E aqui mostra, mesmo não mostrando a sua cara, grande estilo. E é uma pena a gente ver lá 80, 100 carros de perseguição, mas não vê nenhum personagem que te interesse, a não ser um senhor que já deve estar lá com seus 70 anos. O George Miller não quis trazer de volta, né, o coroa Mel Gibson, que para mim eu ia adorar ver ele de novo por aí, né, porque disse que o pessoal ia mais prestar atenção nele do que no filme. Mas, meu amigo Miller, você, repita, é um craque em fazer personagens. Deve ter notado que na trilogia antiga são os personagens que têm alto impacto. E não foi o Mel Gibson aqui que roubou a cena, né? Quem diria foi a carequinha sem um braço, toda pintada na cara, Fúria, que voa até lá fora. Tom Hardy, aqui, ele faz sim o novo Max. E o Tom Hardy geralmente faz bem, gente, o tipo turrão aí, solitário. Ele fez um ótimo, inclusive, lá no filme O Regresso, como o DiCaprio. Mas aqui ele me parece estar meio abatido, ele estava meio deslocado em cena. Inclusive, né, conforme Miller, nem trouxeram Mel Gibson de volta, né, a fim de não ligarem, né, esquecerem de todo o filme e prestarem muita atenção no Mel Gibson, que olha, tá um coroa, mas eu acho que ainda ia ter muita pegada para fazer esse personagem aqui, a fim de não abafar o nome. Mas caramba, não foi ele que abafou, quem abafou acabando, o abafo caiu nas mãos da Fúria, que faz uma tremenda personagem. O próprio George Miller já falou, deixou bem claro lá para o Warner Bros. Que não queria trazer de novo o Mel Gibson, que é para o pessoal não ficar olhando para o Mel Gibson e esquecer do resto do filme. Mas, pô, George Miller, você fez Mad Max 1, 2 e 3 conseguindo personagens interessantíssimos, né? Que não é só perseguição e trombada de carro que fez essa trilogia antiga virar um grande sucesso. Foi os personagens que você soube escolher muito bem. Aqui você de repente quis proteger o novo Max, só que botou do lado dele quem? A Fúria, de repente tentando também deixar o Max em destaque, né? Ela está careca, é uma atriz loira, inclusive ela estava fazendo outro filme paralelo e teve que botar uma peruca naquele outro filme. Aqui ela foi deixada praticamente carequinha, pintaram a cara dela de preto, tiraram um braço e ela fica dentro de um caminhão. Não adiantou de nada, gente. A Fúria explode a tela e mastiga o Max. Nem tudo, é claro, ficou sendo uma perspectiva um tanto negativa. O próprio George Miller, né, que posterior, né, processou a Warner Bros., dizendo que estava devendo para ele cerca de 5 a 8 milhões de dólares. Mas entre brigas e intrigas, depois George Miller reaparece, dizendo que sim, haverá novas continuações, inclusive um filme solo da Fúria, que notaram que ela foi a coisa melhor que teve naquele filme ali que sobreviveu. Infelizmente o Immortal Joe acaba morrendo, teria um filme solo. Só que depois veio a notícia, né, que a Fúria seria feita por outra atriz, já que a Fúria estaria mais jovem.
pô pessoal, pega essa Fúria que tá aí mesmo, oferece uma boa grana para ela e de repente até cria uma nova franquia, Mad Fúria, que não vão perder dinheiro. Mas é claro que temos que ver, gente, como eu já citei, né? O lucro em geral foi 100 milhões de dólares e nenhuma produtora faz filme para ter um lucro tão baixo. Ah, mas o filme se pagou. Olha, eu acho que nenhum patrão, dono de empresa, faz alguma coisa para pagar o salário dos funcionários ou só para pagar o custo, né? Ele visa o lucro. E esse pequeno lucro é que pode ter botado um grande ponto de interrogação na sequência. E como eu falei, o filme está excessivamente colorido, excessivamente exótico, né? Com caras voando com lança nas mãos, em cima de motor, guitarrista cuspindo fogo, motocicletas dando giro no ar, né? Manobras que eu posso dizer até um tanto artesanais demais. E sem falar pessoas balançando em cima de vara de um lado para o outro. E ninguém consegue segurar um raio de um caminhão. E é claro, quando chega no destino, a Fúria ainda descobre que a cidade que ela tanto quer não existe mais. Tem que bater palma para a produção, né? Justamente ganhou cerca de meia dúzia de Oscars, né? Entre efeitos especiais, maquiagem, mixagem de som, e nesse ponto o filme é incrível. Mas assistam os vídeos, né? Porque ele é bem complexo. Mas acreditem, boa parte do que se vê ali em termos de CGI até que não é muita coisa. O que tem de efeito prático e pessoas reais nas cenas de ação, chegaram a contratar profissionais aí que trabalhavam em circos, chegaram a contratar profissionais da área de dublê. Os próprios atores às vezes ficaram em posições aí bem complicadas. É claro que deram uma acelerada na câmera, né? Isso é coisa que o Miller trouxe dos antigos filmes dele, mas não quer dizer que não havia perigo acontecendo ali. Inclusive, em um certo momento aparece um olho esbugalhado, né? E esse olho esbugalhado já acompanha os filmes do George Miller há um bom tempo. Mas apesar, gente, da cidade lá do Immortal Joe ser praticamente um bando de mendigos esfomeados que só querem água, eles não querem comida, né? Se é algo esquisito, olha, eu acho que as 5 mulheres que estavam com ele, esse harém aí feito de mulheres magrinhas aí, não te duvido que preferiu ter ficado lá do que até ter ido a essa cidade que não existe, né? Porque até ali a Fúria envolta um Tom Hardy, que não parece estar muito à vontade na cena, sem falar essas 5 mulheres ali também não expressam lá grande coisa, e a Fúria, assim como Immortal Joe, parece ficar um tanto sozinha. E aí ficamos com o quê? Com toda uma agitação ao redor, rodeado também de personagens vilanescos que não tem nenhum impacto. O filme acaba sendo, gente, um gigantesco videogame. Eu tenho a impressão que é uma coisa exótica e agitada. Infelizmente eu acho que se perdeu uma grande oportunidade aqui para se fazer um filme não tão colorido, tão exótico e tão repleto de personagens que acabaram sendo desinteressantes. A bilheteria rala e brigas que sempre vêm depois acabaram encalhando, quem sabe, essa franquia maravilhosa. Tom Hardy faz aqui o novo Mad Max, né? Ele, é claro, gente, ele parece um tanto apagado. Eu não sei se ele se desconectou da produção, né? Mas ele não consegue fazer uma cara. Ele parece aquelas 5 mulheres do harém lá do Immortal Joe que são trazidas juntas, né? Todas elas não conseguem expressar muita coisa, né? Inclusive o ator acabou reclamando, né? Muitas cenas ele mesmo teve que fazer, que nem tudo, gente, foi CGI. Tem muita cena real aí, pensar alguma coisa, né? Que não foi apenas, né, eles terem caído numa época de grande concorrência que botou o filme dele, pode se dizer, lá por último lugar, né, das estreias aí de 2015, né? Não vamos esquecer, né, que deve estar sendo questionado. George Miller está certo em ter botado todo esse colorido, ter botado toda essa parafernália aí em CGI e efeitos práticos, que eu digo para vocês, assistem vídeos que falam dos efeitos práticos e CGI. É incrível a obra que foi feita nesses 2 pontos. Só que, será que não temos que repensar um pouco mais a fim de garantir uma boa bilheteria? Mad Max, Estrada da Fúria. Sim, gente, é um filme interessante de se assistir,
mas pena que esgota demais, né, certos pontos que tomara que repensem, né, como por exemplo o excesso de personagens e o excesso de colorido e megalomania que ocorre ali. Tô louco para ver sim uma parte 5, mas não custa, quem sabe agora Miller, Warner Bros, Tom Hardy e quem sabe até a própria atriz aí que faz a Fúria sentarem numa mesa e repensarem todo o projeto outra vez, a fim de não ter que ficar esperando 7, 8, 10 anos devido à bilheteria não ter dado o devido lucro, mais e mais sequências dessa franquia que, olha, explodiu a cabeça antigamente e pode voltar a explodir as cabeças agora sim. Esse vídeo vai acabando por aqui. Obrigado por ter assistido ele, dê o joinha, inscreva-se, entre para a família e vamos seguir juntos.